Muito feliz, como se eu não tivesse saído daqui. Aqui é minha casa, onde construí uma história bem bacana como jogador, hoje em uma outra função. Espero construir uma, uma carreira vitoriosa junto com toda a condição, com toda essa equipe que nós temos. Enfim, o que eu disse para todos ali dentro, um clube grande como esse, vencedor, está acostumado a vencer e eu vim para cá para isso. Então, espero ajudar, espero aprender e esse é o meu objetivo. Foi bem legal, pude conversar com todos, entender alguns processos. Claro que ainda é muito cedo, o primeiro dia, mas quero me inteirar de tudo para que eu possa me sentir cada vez mais à vontade e poder passar um pouco do meu conhecimento, do que eu sei. E eu acho que o mais bacana é isso no futebol, que a gente possa aprender juntos, que a gente possa contribuir de alguma forma. Enfim, está sendo bem legal, uma experiência bem bacana. Espero que a gente possa alcançar todos os nossos objetivos e também rever alguns amigos, alguns jogadores que joguei juntos, outros que em alguma oportunidade jogamos contra. Então fui muito bem recebido, isso me dá bastante alegria e ainda mais confiança para que eu possa ajudá-los da melhor forma. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, boa tarde. Daqui a pouquinho tem Flamengo e LDU, que dia tenso, que noite tensa, que momento de tensão esse jogo Flamengo e LDU. Será que o Felipe Luiz vai deixar o Pedro no banco? Olha, se ele fizer isso, a pressão aumenta, hein? Pressão aumenta, porque o Flamengo tem que vencer, o Flamengo precisa de gols. Eu vi que o GE colocou o Pedro entre parênteses, ou seja, tem a possibilidade de não começar com o Pedro, e sem o Pedro, a torcida vai ficar revoltada, ela não vai entender. A gente tenta entender questão de marcação alta e tudo mais, opções do treinador, mas a gente teve algumas situações no Flamengo que aconteceram dessa forma, como por exemplo o Abel Braga com o Arrascaeta, que acabou optando não dar tanta oportunidade ao Arrascaeta, e eu de coração, porque eu gosto demais do trabalho do Felipe Luiz, acredito que ele, se ele tiver 3, 4, 5 anos de Flamengo, como o Abel Ferreira tem no Palmeiras, ele pode ser campeão de tudo, ele pode, cara, fazer história no Flamengo. Eu realmente acredito no trabalho do Felipe Luiz. Mas eu tenho medo que escolhas que irritam a torcida possam atrapalhar essa situação, possam piorar o momento, que já não está muito confortável, porque o Flamengo dificilmente consegue a vaga como primeiro lugar, tem que ganhar de uns 3 ou 4 da LDU, até 4 pode, depois de 4 já complica a vida da LDU para ganhar do Central Córdoba, tem essa situação. Fiz as contas ali, se o Flamengo ganha de 4 gols de diferença da LDU, a LDU tem que ganhar de 2 gols do Central Córdoba para se classificar e tirar o Central Córdoba se o Flamengo ganhar do Deportivo Táchira. Questão de saldos aí, que é possível acabar a última rodada com Central Córdoba, Flamengo e LDU com 11 pontos. E aí o Flamengo passaria em primeiro lugar no saldo. Então, eu acho que se o Flamengo faz, por exemplo, 5... muita gente querendo goleada. Eu acho que é um jogo duro, o mais importante hoje é vencer. Eu acho que é mais fácil golear o Táchira do que golear a LDU. É um adversário, por mais que seja uma das LDUs mais fracas que eu já vi, é um adversário difícil. Sabe jogar a Copa Libertadores, já é campeão de Libertadores em cima do Fluminense. Então, gente, eu acho que é um jogo muito complicado. É o pior adversário do grupo. Não era para o Flamengo ter tropeçado no Central Córdoba. Mas o Flamengo, então, o mais importante hoje é vencer a LDU. Não pensar em segundo lugar hoje, já passar a LDU. Não tem que pensar nisso hoje. É vencer a LDU e decidir contra o Deportivo Táchira. Agora, o Flamengo sabe que para atingir esse primeiro lugar precisa da vitória da LDU na última rodada. Eu lembro vocês que na Bet Oficial da Nação você tem aí
free bet a cada gol do Mengão, né, máximo de 3. Lembrando que a partir de 20 você participa, né? E é importante lembrar de ler o regulamento, é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, tá? Muito importante jogar com responsabilidade. Cara, eu até preparei uma odd interessante com o Flamengo, fazendo 3 gols, eu acredito na possibilidade. Flamengo para vencer o jogo, 3 gols do Flamengo pelo menos, e mais de 2,5, né? E ainda eu coloquei lá para ele LDU não marcar. E bateu uma odd interessante de mais de 3. E, cara, eu queria passar para vocês também que o De La Cruz e o Arrascaeta estão pendurados. Em caso de cartão, eles ficarão fora da partida contra o Deportivo Táchira, a última da fase de grupos. Tá? Então, o jogo é às 21h30, eu vou trazer todas as informações aqui. E, segundo o GE, a dupla está presente na provável escalação. Eu vou trazer a programação, vou trazer tudo aqui para vocês agora. O torcedor aí pode conferir como é que vai ser. Então, 11 horas da manhã, a gente teve a apresentação no CT Jorge Elal. Os jogadores acabaram de almoçar. Meio-dia eles começaram a almoçar. Às 18h10, após um descanso, né, na tarde, 18h10, saída para o estádio. 19h40, chegada prevista no Maracanã. 21h30, Flamengo e LDU, o jogo decisivo dessa noite na Copa Libertadores. Cara, eu tô nervoso como eu fico em dias de jogos decisivos. A gente tem aqui a provável escalação do Flamengo, também da LDU. Quinta rodada, então, aí da fase de grupos da Copa Libertadores. ESPN e Disney Plus transmitem, tá? E o time do Flamengo que deve vir a campo, o Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo, né? Léo Pereira ou Danilo e Alexandro. Everton Araújo, De La Cruz. O Everton Araújo foi a escolha provável do Felipe, que não deve vir com Léo Ortiz na volância, até para não desprestigiar o garoto. Então, Everton Araújo, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta. E aí na frente a grande dúvida, Michael ou Bruno Henrique ou Juninho, ninguém sabe. E aí, Pedro ou Bruno Henrique ali na frente. Então, ninguém sabe, na verdade, o GE coloca ali o Pedro entre parênteses e não coloca como a opção principal. Não coloca o Pedro como opção principal, coloca o Pedro entre parênteses como uma possibilidade. Rapaz, é preocupante isso, essa escolha do Felipe Luiz. Eu vou falar para vocês. Eu defendo o trabalho dele a longo prazo, defendo que ele precisa, mas ele vai ganhar experiência com o tempo. Agora, uma eliminação precoce na Libertadores é muita pressão. É muita pressão. Eu tenho paciência com ele? Eu acredito que sim. Eu acredito que, mesmo com algumas coisas dando muito errados, eu quero ter muita paciência com ele. Eu quero ver o trabalho do Felipe Luiz a longo prazo. Mas ele tem que tomar cuidado com algumas decisões que podem acabar colocando, né, um alvo nas costas dele. O torcedor vai culpar o Felipe Luiz numa possível eliminação, caso bater, não tem madeira aqui para bater, mas, cara, caso ele não comece com o Pedro. Porque se ele começa com o Pedro, ele tira essa pressão de cima dele. Aí se o Pedro não faz gol, os jogadores não, e ele tentou entrar com o que tinha de melhor, ok, mas se ele entra sem o Pedro, é um problema. Então os desfalques, o Gonzalo Plata, que faz muita falta, o Pulgar, que faz muita falta, Matias Vinha, que está se recuperando para a Copa do Mundo de Clubes, e o Alan, que também acaba que era a primeira opção do Eric Pulgar e está lesionado também, muscular, mesmo problema do Pulgar, resolve rápido, não é nada grave. A provável escalação da LDU, Gonzalo Valle, Daniel de la Cruz, Ricardo Adé, ou Richard Mina, e Gianfranco Ayala e Leonel Quinones, tá? Então, Kevin Minda, Carlos Grueso, Fernando Cornejo, Lisandro Alzuragay, Alexander Alvarado e o Alex Arce, né, o técnico Pablo Sanches. A arbitragem é toda colombiana, tá? Então, André Rojas é o árbitro, os assistentes Miguel Roldan e Mari Blanco, e o VAR é o Elder Castro, tá? Então, tá tudo aí para vocês, todas as informações do jogo. Eu vou trazer aqui agora algumas informações de mercado da bola, algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o Jorge Jesus ficou desapontado com o acerto da CBF com o Carlo Ancelotti. Ficou frustrado, para usar a palavra correta. Os torcedores estão até interagindo muito aqui
na nossa postagem. Segundo o portal UOL, o Jorge Jesus ficou desapontado com o acerto do Carlo Ancelotti com a seleção brasileira. Ele mantinha contato com Edinaldo Rodrigues, presidente da entidade, e sinalizava interesse de assumir a seleção brasileira, ou seja, se sentiu traído aí, inclusive, pela CBF. JJ não escondeu a frustração com o anúncio da contratação de Ancelotti. Vale lembrar que o português foi demitido do Al Hilal e está livre no mercado. E aí os torcedores do Flamengo, o Gui Gerente falando do Felipe Luiz que se cuide, cara, não é momento, né, gente? A gente está trazendo uma notícia sobre a seleção brasileira, o Jorge Jesus, eu já sei, eu não vou, quem sou eu para controlar torcedor? O torcedor quer falar de Jorge Jesus nesse momento, num dia de jogo decisivo, mas, cara, algumas pessoas falando que preferiam, que gostariam de ter o Jorge Jesus. Eu achei um comentário bom aqui. Vem ser auxiliar do Felipe Luiz na Copa do Mundo de Clube. Jorge Jesus auxiliar é complicado dele aceitar, né, meus amigos? Eu acho que é mais fácil. Eu já pensei nisso. Eu via o Jorge Jesus muito mais como um supervisor, um diretor técnico ali, junto com o Boto, do que ele sendo auxiliar ou até mesmo técnico com o Felipe de auxiliar. Eu não vejo essa possibilidade, tá, gente?